Olá, eu sou o Thales. O episódio começa com Thor, o deus do trovão, lutando contra uma besta que tentava destruir uma aldeia. Seu companheiro de grupo, Hulk, logo aparece para ajudá-lo e juntos começam um embate contra essa criatura. Lá da Torre dos Vingadores, Tony Stark monitorava tudo através do satélite e tentou dar dicas para os dois combaterem o monstro, mas não era necessário. Hulk já havia terminado o serviço. Tony então começou a assistir o Capitão América, que estava numa missão lutando contra agentes da Hydra. Ele tenta ajudar dizendo quais são os objetos letais, mas o capitão já sabia e logo o Falcão também apareceu. Os dois estão trabalhando juntos nessa missão e não precisam de ajuda. De repente, o Gavião Arqueiro pede ajuda ao Tony Stark pelo comunicador. O Homem de Ferro fica feliz e pergunta se ele precisa de reforços, mas o Gavião diz que não. Na verdade, ele pediu ajuda pois a Viúva Negra estava dirigindo como louca durante essa missão e ele queria que o Tony mandasse ela parar. Só que isso não funcionou. Tony ainda ficou desapontado e disse que é o veículo dela, ou seja, é ela quem manda. Depois de desligar, Jarvis diz que os conselhos e a liderança do Tony tornaram o time autossuficiente. Agora, ele tem tempo livre e deveria arranjar algum hobby. Só que Tony já arranjou um hobby. Ele encontrou os experimentos não terminados de seu finado pai. Mesmo que o homem tenha sido um gênio, ele nunca teve tempo para brincar com seu filho quando criança. Hoje, Tony entende isso, pois ser um gênio é algo que te mantém muito ocupado. O projeto que Tony está mais interessado se chama Projeto Arsenal, construído para armazenar quantidades absurdas de energia. Nesse momento, Jarvis detecta uma nave alienígena invadindo o espaço aéreo terrestre. Tony decide ir até lá sozinho ver o que está acontecendo. Ele estava louco por alguma ação, mas quando se aproximou, descobriu que eram várias naves. Como o ataque estava forte demais, Tony resolveu chamar os outros Vingadores. Enquanto ele fugia dos disparos das naves, Tony percebeu que elas estavam vazias, eram apenas drones e ele não sabe quem os construiu. O Homem de Ferro foi acertado e logo em seguida Hulk apareceu para ajudá-lo. Depois de destruir um drone, ele saltou e no caminho vemos uma cena épica. Enquanto caía, Hulk tocou a mão do Thor que subia e os dois criaram uma onda de choque que destruiu vários drones. Tony ainda está no combate e logo o Capitão América e Falcão também aparecem, enquanto a Viúva e o Gavião também aparecem. Infelizmente, um avião civil se aproximou do lugar e foi atingido pelos drones. Thor e Homem de Ferro tiveram que se aproximar para impedir que o avião caísse no oceano. Tranquilamente, eles levam a aeronave até o aeroporto mais próximo e todos agradecem ao Thor pelo salvamento. Tony não entende porque todos amam o Thor e o Deus do Trovão disse que deve ser por causa do cabelo. Viúva e o Gavião ainda fugiam dos drones e Tony encontrou um drone principal. Ele parece ser uma nave de fuga. O primeiro a se aproximar foi o próprio Tony, mas ainda assim, os disparos dos outros drones fizeram aquele principal cair. Agora, para localizar de onde eles vieram, Tony pede pro Thor pegar um pedaço do metal deles. No caminho de volta, Tony o analisou e descobriu que era metal composto de estrela negra. Seu pai já havia estudado a respeito desse metal. Falcão diz que era muito fã do pai do Tony durante a infância e acha que deve ter sido muito legal ser filho dele. Mas segundo Tony, na verdade, foi muito triste, pois seu pai nunca tinha tempo para nada. Agora, sabendo a respeito do metal, Tony conseguiu escanear o planeta inteiro e encontrou mais um local onde um pedaço do drone de fuga caiu. Os Vingadores foram até lá e assim que abriram o drone, descobriram que dentro dele estava o próprio Caveira Vermelha. Ele pediu para ser salvo do Titã louco, Thanos. Ele está chegando para destruir a todos. Logo, vários drones aparecem e dentro deles haviam robôs. Os Vingadores começam o embate imediatamente. Tony está feliz por pelo menos saber quem está invadindo a Terra e a Viúva Negra diz que não existe nenhuma menção a nenhum Thanos em todos os arquivos da SHIELD. Isso mesmo, ela já leu e sabe todos os arquivos da SHIELD de cor. Um dos robôs consegue derrotar o Hulk e tentando se vangloriar, Thor o ataca, mas acaba sendo derrubado também. Ao mesmo tempo, Caveira pegou algo dentro da nave. Era uma pedra vermelha. Capitão foi checar e o Caveira a deixou cair. Quando o Capitão tocou nessa pedra, uma energia vermelha tomou conta de seu corpo e o Capitão teve visões com o Titã louco Thanos. Tony percebeu que o Capitão estava cheio de energia cósmica prestes a detonar. Todos tiveram que se esconder. Aquela energia destruiu os robôs e derrubou até mesmo o Hulk. Capitão pensou rápido e jogou a pedra no chão antes que os outros levassem danos. Quando se aproximaram, ninguém sabia o que era. Capitão disse que se tivesse segurado por mais um segundo, seu cérebro teria sido derretido. Quando se aproximou, Thor percebeu que aquela era uma joia do infinito, a
Joia do Poder. Todos ficam espantados, pois Thor sabe de alguma coisa e ele diz que aprendeu na escola de Asgard, mas é tudo que ele sabe, pois saiu daquela aula para batalhar contra Trolls. Jarvis então detecta mais drones invadindo a Terra. Enquanto recolhe a joia, Capitão diz que teve uma visão do Thanos destruindo um planeta com ela. Thanos com certeza virá atrás dela e o Falcão diz que a joia é a única coisa que pode destruir os robôs e os drones, mas eles não podem tocar nela. Como vão fazer para utilizar seus poderes? Pois é, Tony Stark tem uma ideia: o Projeto Arsenal. Seu pai criou algo que pode conter a energia da joia, mas Tony não sabe onde está esse tal Projeto Arsenal. A única coisa que ele sabe é aquele nome estranho escrito no papel. A viúva diz que aquilo é russo e significa Floresta Perdida. Os Vingadores então vão para lá. Viúva diz que a cidade tinha um reator gama que explodiu e fez tudo ser evacuado. Eles não sabem como é o Arsenal, mas Tony sabe que deve estar no tal reator que explodiu. Afinal, ele deve ter sido enviado até ali para conter a energia gama da explosão. Abruptamente tudo começa a tremer e uma nave gigantesca aparece nos céus, lançando vários drones em direção aos Vingadores. Tony tenta coordenar a todos, mas eles já sabem o que fazer. Junto da viúva, Gavião e Caveira, Tony entra no reator. Lá dentro ele vê uma luz verde. Aquele é o núcleo do reator. Enquanto os outros Vingadores batalhavam, os drones acertaram o reator pelo lado de fora e os destroços quebraram o vidro do núcleo. Agora ele só tem 60 segundos antes de uma explosão gigantesca. Viúva percebe que tem alguém lá dentro e Tony diz que aquilo deve ser o Arsenal. É ele quem deve estar mantendo aquela energia gama ali há mais de 30 anos. Para poder entrar naquela energia gama, Tony chama o Hulk, que é o único que aguentaria a radiação. Ele logo aparece e Tony entrega a joia do poder pro Hulk dá-la para o Arsenal. O gigante Esmeralda então vai até lá e consegue entregar a joia para o Arsenal, que é um robô. Com a energia dela, ele consegue conter toda a radiação com facilidade. Tony não entende para onde foi toda aquela energia. E enquanto isso, do lado de fora, os Vingadores estão precisando de ajuda. Gavião tenta mandar o Arsenal atacar os invasores, mas ele não tem autoridade para isso. O Hulk também não tem. Tony percebe que Arsenal é ativado por controle de voz, e ao ouvir a voz dele, Arsenal diz que Tony é um usuário autorizado. O Homem de Ferro então manda o Arsenal destruir as naves alienígenas e o robô sai voando dali. Ele utiliza a energia da Joia do Poder para bloquear os disparos alienígenas e depois se junta a Tony para atacar a nave-mãe. Os dois começam a destruí-la e logo Hulk se junta a eles. Falcão e Thor também estão ali. Juntos, eles conseguem destruir a nave-mãe e agora restou apenas chamar a SHIELD para limpar a bagunça. O Caveira foi preso na Torre dos Vingadores e Tony começou a estudar o Arsenal. Ele descobriu que conter energia era apenas a função secundária do robô. Sua função primária é ser o melhor amigo do Tony. Dentro dele tinham várias filmagens do pai do Tony e o Homem de Ferro descobre que seu pai construiu o robô pois não podia passar tempo com seu filho e queria se redimir. Para poder comemorar, Tony sai para brincar com o Arsenal. Enquanto isso, de dentro daquela nave-mãe destruída, saía o próprio Titã louco, Thanos. Com muita raiva, ele dá um soco no chão que é tão poderoso que faz os prédios ao redor todos caírem. Enquanto Tony se divertia voando com o Arsenal, Falcão falou que tem um super vilão tentando subtrair um míssil nuclear e eles podem tentar ir até lá para pará-lo. Quando chegam lá, o vilão já tinha destruído as forças do exército e estava pronto para enfrentar Tony Stark e o Arsenal. Ele então atacou Tony primeiro com uma descarga eletromagnética que fez sua armadura parar de funcionar. Arsenal teve que acelerar para tentar salvar seu dono. Enquanto a armadura de Tony se recupera, o vilão consegue enviar um míssil nuclear em direção à Torre dos Vingadores. Falcão faz os cálculos e percebe que aquele míssil não vai destruir apenas a torre, mas sim metade da cidade de Nova York. Thor se apressa para tentar mudar a direção do míssil e enquanto isso, Tony manda Arsenal até lá para dar um jeito na explosão. Enquanto Thor desviava o curso do míssil, pensando em enviá-lo em direção ao Sol, Falcão descobriu que aquele modelo foi desenhado para detonar se sua direção fosse mudada e de repente, o míssil realmente explode. Será que o Thor se ferrou? Por sorte não, pois Arsenal chegou a tempo de absorver toda a explosão. Tony então conseguiu derrotar o vilão e de volta à Torre dos Vingadores, já fez do Arsenal um dos membros do grupo. Thor e Hulk gostaram disso e queriam brincar com ele, mas Tony não deixou pois tinha outros assuntos para resolver com o
Arsenal. Depois disso, vemos Nick Fury reclamando com o Capitão América, pois os Vingadores destruíram uma cidade. Só que o Capitão não acredita até ver as imagens e perceber que na verdade deve ter sido o Thanos que destruiu o resto do lugar. Viúva Negra tentava remover a informação do Caveira Vermelha a respeito de onde está o Thanos, mas o cérebro do vilão está muito derretido e ele não fala coisa com coisa. Vemos então que nesse momento, lá da Lua, quem observava o planeta Terra preocupado com a chegada de Thanos era o próprio Watcher. Do nada, Thanos invadiu a base lunar dele. Na Terra, Tony testava para ver se Arsenal consegue utilizar a energia da Joia do Poder para atacar, mas percebeu através de simulações que sempre que o Arsenal tenta usar a energia, ele destrói o planeta Terra e às vezes destrói o universo inteiro. Ele não consegue focar a energia, muito menos controlá-la. Pelo menos pode contê-la, e Tony se pergunta para onde vai toda essa energia. Desejando que Arsenal tivesse um manual de instruções, o robô ouviu suas palavras e colocou o manual que o pai do Tony gravou em suas memórias. Em uma das gravações, o pai do Tony explica que Arsenal guarda toda a energia que armazena em uma realidade alternativa paralela. Ele pode pegar essa energia para atacar alguém caso queira, mas se fizer isso, será destruído. Em outro lugar da torre, Falcão viu que tinha algo chegando em alta velocidade, e esse algo atingiu a torre dos Vingadores. Quando se aproximaram, perceberam que era o próprio Watcher. A entidade mostrou que foi Thanos que o jogou na Terra de lá de cima da Lua. Isso significa um convite aos Vingadores. Eles vão direto até a Lua para vingar o Watcher. Gavião não entende por que eles vão levar o Arsenal, afinal, a Joia do Poder é tudo que o Thanos deseja. A explicação do Capitão América é que se eles falharem, a Joia do Poder é a única coisa que pode deter o Thanos, mas essa explicação ainda não faz sentido pro Gavião Arqueiro. Quando se aproximam da Lua, uma gigantesca rocha atinge o jato dos Vingadores. Foi o próprio Thanos que a arremessou. Assim que a nave cai na superfície lunar, ele a abre e encontra a caixinha da Joia do Poder. Só que quando o Titã Louco a abre, encontra apenas uma armadilha que se transforma em jaula. Aquele jato estava vazio, era apenas uma distração. Tudo foi planejado pela Viúva Negra. Tony manda Arsenal se afastar do Thanos e o Falcão conta que foi ele quem criou a jaula. Quanto mais força Thanos fizer para tentar sair, mais a jaula ficará poderosa. Thanos diz que o Caveira subtraiu a joia dele e oferece uma chance para os Vingadores. Se eles devolverem a joia, o Titã irá poupar o planeta Terra da destruição. Só que o Tony não aceita essa oferta, afinal não dá para confiar nesse tipo de ser. Thanos então usa Thor e Hulk para quebrar a jaula, dizendo que a tecnologia humana é brincadeira de criança para um Titã. Todos partem para cima dele e Tony é jogado na casa do Watcher. As flechas do Gavião não funcionam contra Thanos, nem mesmo as táticas do Capitão América junto do Falcão. Enquanto está na casa do Watcher, Tony descobre um jeito de focar a energia da joia dentro do arsenal. Ele chama o Falcão, Viúva e Gavião para ajudá-lo enquanto os outros batalham. Tony quer usar uma lente de telescópio cósmica do Watcher para focar a energia e eles vão construir um objeto letal para o Arsenal usar. Os outros lá fora estavam entrando na pancada pro Thanos, que sem poder levantar o martelo do Thor, resolveu levantar o próprio Thor e acertá-lo contra seu martelo. Quando Tony terminou o objeto letal do Arsenal, Thanos jogou o Hulk lá dentro e depois o Capitão América, que por sua vez acertou o objeto, fazendo as lentes caírem. Agora eles vão ter que distrair o Thanos para poder pegar as lentes. A Viúva pega a primeira, depois Arsenal pega a segunda e o Gavião então pega a última das lentes. Tony monta tudo e passa para o Arsenal. Agora ele pode disparar a energia cósmica da joia contra o Thanos. Isso funciona e todos ficam muito felizes, só que por apenas alguns segundos. Logo o Titã se levanta. Acontece que Thanos já estava preparado para essa energia com sua manopla do infinito. Ele então suga a joia de dentro do Arsenal. Thanos se tornou invencível. Ele, entretanto, poupa os Vingadores, dizendo que voltará para destruir o mundo e sai dali. Pesquisando os arquivos do Watcher, Falcão descobre que a joia é indestrutível, mas a manopla pode ser destruída com uma explosão de pelo menos 10 megatons. Por sorte, Arsenal absorveu essa quantidade de energia mais cedo daquele míssil e poderá utilizá-la. Tony não quer que ele faça isso, pois será destruído, só que não tem outro jeito. Essa é a única maneira de salvar a Terra. Utilizando os objetos letais da Terra de Thanos que o Watcher tinha guardado, todos partem para cima dele, que ainda estava ali perto.
perto. Um embate espacial começa, mas eles não parecem ter muitas chances. Thanos vai destruindo um a um e depois de ajustar a frequência do Arsenal, Tony vai com ele pro combate. O Homem de Ferro distrai o Thanos enquanto Arsenal se despede e detona toda a energia do míssil. No final sobrou apenas a cabeça do Arsenal. Thanos foi enviado pro outro lado do universo com aquela explosão e agora Tony não está preocupado com ele. O Homem de Ferro quer apenas tentar consertar o Arsenal e se preparar para a volta do Thanos. Obrigado por assistir, até o próximo!